palavra de Deus fala que a Bíblia ela é a espada do Espírito. Através da palavra de Deus nós vamos vencer todos os nossos problemas, todos os nossos inimigos. Amém? Através da Bíblia, da palavra de Deus. Se você tiver a Bíblia aí, pega na sua mão e abra. Abra a Bíblia e a palavra de Deus. No livro de 1 Pedro, primeiro livro de Pedro, no capítulo 5, no versículo 5. Novo Testamento. Livro de 1 Pedro. Primeiro livro de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 5. A página da minha Bíblia é 1606. Sua Bíblia pode ser diferente, tá bem? Mas o livro e o sentido é a mesma coisa. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 5. Vou dar um tempo aí para você procurar, para que a gente venha meditar na Bíblia, na palavra de Deus. Amém? Tudo que nós temos é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos traz paz, nos traz força. Uma palavra fala que a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Uma coisa é quando você liga a televisão, você vê alguma notícia, seja no seu celular, no seu computador, na TV, e você recebe uma notícia ruim, uma notícia triste, que venha trazer tristeza ao seu coração, que deixa você preocupado, abatido, muitas vezes abatido pelas notícias tristes. Outra coisa é quando você ouve e medita na palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito, é vida. Coisa maravilhosa. A palavra de Deus é espírito. Por que é espírito? Porque a palavra de Deus está viva e nos traz vida. Vida para quê? Quando a palavra fala vida, nos traz a vida que a palavra fala, é ânimo, disposição, certeza para lutar e vencer todos os problemas que a gente tem passado. O que nós temos é a santa palavra de Deus. Quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, nos fortalecemos, mais Deus nos dá vida, mais Deus nos dá fé para lutar e vencer todos os problemas. Diga glória a Deus. Você que tem a Bíblia, coloca a mão direita na Bíblia, na palavra. Nós vamos pedir direção agora para o Espírito Santo. Amém? Coloque a mão direita na Bíblia, na palavra agora. Feche os seus olhos. Ó Espírito Santo de Deus, por favor, Pai. Tenhas compaixão e misericórdia de cada um de nós, ó Altíssimo, ó Santo de Deus. Nós bendizemos e adoramos o nome do Senhor, Pai. O Senhor é tudo que nós temos. Reconhecemos a nossa insignificância, a nossa pequenez. Somos falhos, dependentes do Senhor, dependentes eternos. Tudo que venha a ser falado essa noite venha de encontro à necessidade do teu povo. Fala com a tua igreja, Senhor. Ó Espírito, fala com o teu povo. Dirija, Senhor, revela. Dá entendimento. Nós entregamos tudo nas tuas mãos, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém? Todos acharam? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, fala assim, ó. O título é Vários conselhos, votos, saudações finais e bênçãos. Amém? Nessa palavra que nós vamos ler agora, a respeito dessa epístola, do apóstolo Pedro. Amém? Essa palavra que nós vamos ler fala a respeito de nós sermos humildes. Amém? Certa vez o Senhor Jesus deu exemplo e lavou os pés dos discípulos. Ele mostrou assim, ó, perguntou para os discípulos: vocês entenderam? Vocês compreenderam o que eu fiz? Se vocês entenderam, faça vocês mesmos. Se eu sou mestre, lavei os vossos pés, quanto mais vocês. Olha lá o exemplo do Senhor Jesus. Sabe que
Deus ama um coração humilde, uma pessoa disposta a aprender e melhorar cada dia mais. Sabe que quando o Senhor Jesus falou que Ele ama os humildes de coração, que Ele procurava um homem segundo o coração dele, achou Davi, um homem segundo o coração dele, Ele viu no coração de Davi humildade, simplicidade, o desejo de cada dia mais aprender algo de Deus. Cada dia que passa, se nós aprendemos algo ou sabemos algo, nós temos que agradecer a Deus da graça. Mas nós temos que reconhecer que nós, o quê? Nada somos. Que nós precisamos do perdão, da compaixão e da graça de Deus. Nós temos que seguir o exemplo que o Mestre, o Senhor Jesus, nos deu. Amém? Nós temos que ser humilde e dar ouvido à palavra de Deus, aos conselhos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fala assim a palavra. Versículo 5. Rogo igualmente aos jovens. Rogo igualmente aos jovens. Sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a graça. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos que ser humildes. Amém? Sabe que Deus me ensinou algo nesta vida? Que o vencedor, o que vence, não é aquele que alcança e recebe uma bênção. Amém? Eu já vi muitas pessoas receber graça, receber milagre e bênção de Deus. Já vi pessoas serem curadas de doenças incuráveis pela medicina. Eu já vi pessoas perdidas no mundo das drogas, dependentes. Pessoas que viviam jogadas como um mendigo na rua, escravizado pelas drogas. Hoje, ser pessoas o quê? Pessoas de Deus. Pessoas verdadeiramente libertas, que não dependem mais de vício, de bebida ou de drogas, nenhum vício. Pessoas libertas. Amém? Eu já vi muitas pessoas criminosas, traficantes, se arrepender e aceitar Jesus. Eu já vi muitas pessoas que, aos olhos da sociedade, que não tinha mais jeito, ouviu a palavra de Deus e se arrependeu. E dentro do coração de cada um deles teve o desejo de fazer o que é certo, o que é direito aos olhos do Senhor, daquele que se assenta no trono e reina e vive pelos séculos dos séculos. Amém? O que Deus, ele se agradou em muitas dessas pessoas foi a humildade. Quando há humildade no coração do homem, isso alegra o coração de Deus. Amém? Como a palavra fala, quando há soberba, Deus ele resiste aos soberbos. O que significa? Nós temos que reconhecer que nós somos criatura de Deus. Temos que reconhecer que Deus, quem nos formou, quem nos criou do pó, da terra, da lama, foi Deus. Ah, mas tem muitas pessoas que falam assim, pastor, e aquela teoria de Darwin, que o homem é a evolução do macaco? Isso é a ciência. Nós cremos em Deus. Nós cremos nessa palavra. O Senhor Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. O Senhor Deus nos formou a imagem e semelhança dele. Nos formou do pó da terra. Deus nos formou do barro. Nós temos a imagem e semelhança do Altíssimo. Você imagina que coisa gloriosa? Deus não tem imagem e semelhança de um leão, de um macaco. Não. É nós que temos a imagem e semelhança dele. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Deus ama o que ele criou. Amém? Tudo que Deus quer é que nós sejamos humildes e reconhecer que precisamos do perdão, da compaixão e da misericórdia de Deus. Eu já vi muitas pessoas dentro da igreja falar assim, pastor, por que Deus ainda não me abençoou? Eu sou dizimista, direto estou na igreja, eu me batizei nas águas,
Eu tenho me esforçado para fazer o que agrada a Deus. Aí eu me lembro daquela parábola que o Senhor Jesus falou, do publicano e do fariseu. Amém? Um batia no peito e falava assim: Senhor, sei propício a mim porque eu sou pecador. Aquele publicano, cobrador de impostos, pensava dentro do seu coração assim: Senhor, eu sou apenas um pecador, Senhor, tem misericórdia e me perdoa. E o Senhor Jesus falou assim: ó, esse voltará perdoado e justificado para sua casa. E o fariseu, aquele que conhecia a palavra, que conhecia a lei mosaica, ensinava a lei mosaica, a lei de Moisés para as pessoas, o fariseu, ele batia no peito e falava assim: olha para mim, Senhor. Levantava para o alto as mãos assim, falava assim: olha para mim, Senhor. Eu devolvo o dízimo. Eu jejuo 3 vezes por semana. Não sou como esse publicano pecador. Deus falou assim, ó: quem voltará perdoado e justificar para sua casa, esse publicano pecador, porque ele se humilhou. A palavra fala que ele não olhava, ele não ousava levantar a cabeça para os céus, mas olhava para baixo e falava assim: Senhor, me perdoa, eu sou um pecador. Sabe por que isso? Porque o Senhor Jesus, o médico dos médicos, como ele mesmo disse, ele veio buscar os doentes, não veio buscar são. Aquela pessoa que fala assim: olha, eu estou bem na minha igreja, na minha religião, glória a Deus, que permaneça firme e fiel a Deus. O Senhor Jesus, ele veio buscar aquele perdido. Vou desenganar pela medicina, que o médico fala assim: ó, tantos dias, daqui a tantos dias você vai morrer. Essa doença não tem cura. Aquela pessoa que aos olhos da sociedade fala assim: ó, aquele bandido lá não tem mais jeito para ele. O final para ele é cadeia ou morte, o cemitério. Deus vai buscar essas pessoas. Aquelas pessoas que aos olhos do ser humano não tem mais jeito. Para quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus, o Senhor Jesus, através do sangue do Senhor Jesus, ele tem poder para fazer isso. O homem não. O homem pode apontar o dedo e falar assim: ó, esse fulano tem que morrer o mais rápido possível. O ser humano não fala isso. Ele tem que morrer o mais rápido possível. Vamos linchar ele. O ser humano não fala isso. Mas ele fala assim: ó, eu dou oportunidade para que ele se arrependa, faça o que é certo, o que é direito e ajude as pessoas. Aquele que matava, eu dou oportunidade de ajudar e salvar. Aquele que roubava, assaltava, eu dou oportunidade de fazer doação, de entregar a sua vida e ajudar o próximo. Só Deus tem poder para fazer isso. Deus, ele ama os humildes. Diga a glória a Deus. Continua a falar assim, ó, no versículo 6. Aqui Deus fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Olha lá. Deus está falando assim, a palavra fala assim, ó: olha, se humilhe diante de Deus. Não se humilhe diante dos homens. Tem pessoas que ficam implorando favor pelas pessoas. Ah, pastor, eu conheço fulano, o político lá, o vereador, o prefeito, deputado. Não se humilhe diante dessas pessoas, não. Se humilhe diante de Deus. Peça misericórdia e ajuda dele, porque ele tem poder para te ajudar. Você pode até falar assim: mas o meu problema é muito grande. Como que Deus vai me ajudar? Como ele vai te ajudar, eu não sei. Mas que ele vai te ajudar, ele vai, porque ele tem poder para ajudar. Ele faz o que a mão de homens não pode fazer. Diga glória a Deus. Ele faz o que o homem não pode fazer. Ele tem poder para fazer isso. Só a mão de Deus tem poder para fazer isso. E como é que ele vai fazer? Através da nossa fé, através da nossa humilhação, através da nossa confiança. Amém? Na palavra dele. Ele vai fazer o milagre. Ele vai fazer o que nós não podemos fazer. Ele vai fazer o que político e homem não pode fazer. Ele faz milagre, porque a palavra final vem dele, vem dos lábios do Senhor. Amém? Continua a falar assim, ó. Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha lá. Você fala assim, ó, é verdade. Eu me encontro muito ansioso, preocupado. Lança, entregue a sua vida, a sua ansiedade na mão de que ele cuida de nós. Ele tem cuidado. A palavra fala isso, ó. Versículo 7, ó.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Tem cuidado de vós. Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. Mesmo nós não merecemos a misericórdia e a ajuda dele, o Pai cuida do Filho. Ele tem cuidado de nós por amor do grandioso nome dele, da promessa do Senhor. Amém? Ele tem cuidado. Então, se você fala assim, é verdade, eu tenho, esses últimos dias eu tenho ficado muito preocupado, muito ansioso, se humilhe diante do Senhor. Entrega a sua ansiedade, a sua vida. Quando eu falo ansiedade, entregar a sua vida e confiar em Deus, porque Ele vai te ajudar, porque Ele tem poder para te ajudar e abrir porta e fazer milagre na sua vida. Diga glórias a Deus. Ele é o único que tem poder para fazer isso. Nós temos que ter fé e confiar nele. Não ficar ansioso, desesperado. Temos que ter fé em Deus. Temos que confiar em Deus. Continuando a falar assim, ó. Versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios. Fique atento, preste atenção. Vigilantes, preste atenção. Abra os olhos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, e ruge procurando alguém para devorar. Olha que coisa maravilhosa. Deus só falando assim, ó. Presta atenção na sua vida. Toma cuidado. Abra os seus olhos. Olha o que está acontecendo ao seu redor. Vigie. Tudo que o diabo quer é que você venha perder a sua fé em Deus. Tudo que o diabo quer é que você venha desanimar. Tudo que o diabo quer é que você venha parar de lutar e confiar na palavra dele. O diabo quer que você venha fazer isso, mas ele está repreendido em nome do Senhor Jesus. Amém? Está repreendido. A palavra fala, eu me lembro da história de Moisés. Deus apareceu para Moisés e falou assim, Moisés, eu vou libertar o povo. Eu ouvi o clamor do povo, do meu povo, o povo de Israel. E desci à frente de livrá-los. E você vai até Faraó para que liberte o meu povo. Amém? Aí Moisés falou assim, Senhor, mas quem sou eu para ir até Faraó e falar para ele, que para que ele liberte o povo de Israel? Aí Deus falou assim, ó, vá lá, eu estou mandando você ir. Eu estou mandando você ir, vá lá. E Moisés foi. A palavra fala quando Moisés chegou lá e falou, o Senhor manda você libertar o povo dele, o povo de Israel, o povo hebreu, o povo de Israel, da promessa. Aí Faraó falou assim, ó, quem é o Senhor? Faraó não conhecia Deus e nem temia Deus. Mas quem tinha mandado o povo, ele libertar o povo dele, foi o Altíssimo. Aquele que criou os céus e a terra e tudo que há. Amém? E a palavra fala que depois que Moisés saiu de lá, Faraó, ele mandou que o povo produzir as mesmas quantidades de tijolos, de telhas. Mas o Faraó falou assim, ó, não dá para ele palhas, nada para ele o quê? Para que venha colocar no fogo, a cerâmica, para que venha o quê? Fazer tijolos e telhas. E a palavra fala que o povo começou a culpar Moisés. Você foi lá, Moisés. E por isso está acontecendo isso. A gente tem que dar a mesma quantidade de tijolos, de telhas. Mas a gente agora não tem palha para aquecer, para colocar dentro da fornalha, do fogo, para que a gente faça tijolo de barro e entregue a mesma quantidade. O que a gente vai fazer? E o povo queria apedrejar e matar Moisés. Aí Moisés chegou diante e disse, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Esse povo basta me matar. Deus falou assim, ó, eu endurecerei o coração de Faraó para que eu seja glorificado através dele. Você imaginou isso ou não? Deus falou isso. Aquele que formou o homem do barro, do pó, falou assim, ó, quem colocou o Faraó lá foi eu. O que eu vou fazer? Eu vou endurecer o coração dele para que eu seja glorificado através dele. O que Deus fez? Deus enviou as 10 pragas do Egito. As 10. 10 pragas. A última praga
Matou todo o primogênito do Egito. Os filhos mais velhos morreram. Aí, Faraó mandou o povo embora. Mas Deus não desanimou. Deus falou assim, ó. Deus ele mudou o coração de Faraó. Para que o Faraó perseguisse o povo até o mar. O povo de Israel e Moisés, cerca de 600 mil homens, fora mulher e criança, estava diante do mar vermelho. E Faraó estava atrás. Quem mudou o coração de Faraó foi Deus. Para que Faraó e o exército dele morressem no mar. O povo começou a clamar. E Moisés começou a clamar a Deus. Deus falou assim, ó. Moisés, por que ainda clamas a mim? Diga o povo que marche. Quanto a você, pega o seu cajado, o seu bordão e toca no mar. Moisés pegou o cajado, tocou no mar e o mar se abriu. E o povo de Israel passou no meio do mar como se fosse uma parede. Passou que quando entrou no mar, aquele chão que eles pisavam como se fosse um asfalto, terra seca. Quando o povo de Israel atravessou o Faraó e o seu exército entrou no mar, que Deus falou, Moisés toca novamente no chão. Quando ele tocou no chão, o mar se fechou. O Faraó e seu exército morreu lá no meio do mar, lá no meio do oceano, no meio do mar. Amém? O que significa? Que o diabo vai fazer de tudo para você desanimar. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, eu comecei a orar, parece que as coisas piorou. Isso é natural. Você está, o inimigo que nós estamos lutando é espiritual, invisível. A palavra fala que nosso inimigo não é contra a carne e o sangue, contra as forças espirituais malignas nas regiões celestes, contra principados, potestades, dominadores. A nossa luta é espiritual. E como que nós vamos lutar e vencer? Através da nossa fé, baseada na palavra de Deus e através do nome do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Amém? Não desanime, não pare de orar. Se os problemas se levantam, isso é um bom sinal. Que Deus está ouvindo a sua oração e está incomodando o Satanás, o diabo. Você está no caminho certo. Amém? Continua a falar assim, ó. Versículo 9. Resisti-lhes, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Olha lá. Resiste firme na fé. Não olha para o seu problema. Não olha o tamanho do seu problema, olha o tamanho de Deus, do Senhor Jesus. Você já parou e pensou, tentou, né? Quando você olha para o céu, você já consegue contar quantas estrelas tem? A olho nu. Quando você sai lá fora e olha, você não consegue? Imagina só se você olha com um telescópio. Será que você vai conseguir contar quantas estrelas tem? Quando você vê assim, olha, se você não tem nem noção quantas estrelas tem no céu. Quantas estrelas tem? Mas a palavra fala que Deus, no livro de Isaías 40, fala que Deus, ele chama as estrelas pelo nome e não se esquece de nenhuma delas. Quem formou as estrelas foi Deus. Deus sabe a quantidade de todas e chama as estrelas pelo nome. Que coisa gloriosa. Você imaginou isso ou não? Quando nós olhamos a olho nu lá fora, nós não conseguimos contar o número de estrelas. Tenta olhar com um telescópio, se você tiver a oportunidade, olhar para as estrelas, que você consegue contar quantas tem. É incontáveis. Incontáveis quantas estrelas tem. Amém? Mas a palavra fala que Deus ele chama cada um pelo nome. Que coisa gloriosa. Não se esquece de nenhuma delas. Só Deus é maravilhoso. Amém? Fala assim, versículo 10. Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O que significa? Se você estiver passando por um problema, uma dificuldade, e muitas vezes você se sente triste, dê glórias a Deus. Por quê? Porque através desse problema, Deus vai fortalecer a sua fé.
E através desse problema que você vai estar enfrentando, a sua fé vai ser fortificada, vai se fortalecer para a glória de Deus. A fé, ela não é adquirida só com o conhecimento da palavra. Amém? Eu conheço pessoas letradas, pessoas que têm curso de teologia bíblica, que leram a Bíblia várias vezes, de capa a capa, mas é só acontecer um problema contra essa pessoa, que essa pessoa logo desanima. Amém? A fé, a experiência com Deus, ela é adquirida através do quê? Dos problemas, das provas, das experiências que nós temos junto com Deus. O que significa? Um exemplo. Você está passando um problema na sua saúde. O médico fala assim, ó, você está passando por esse problema, você tem que fazer isso, isso, isso. Amém? O médico fala assim, ó, esse problema que você... Um exemplo. Não tem mais cura, não tem mais jeito, o que você vai fazer? Você tem que dar ouvido à voz do médico, porque os médicos são autoridade que foram eleitas, instituídas por Deus. Isso é bíblico. Mas o que você vai fazer? Você vai usar a ciência, mas acima da ciência a fé. O médico falou para tomar um remédio? Tome certinho, mas você vai usar a sua fé. Se o médico falou assim, ó, esse remédio que você vai tomar vai ser o resto da sua vida, você vai colocar dentro do seu coração assim, não, Senhor, eu não aceito. O Senhor é o médico que cura. Você vai usar a sua fé. Eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus tem poder para te curar, porque tudo é possível ao que crer. O que significa? Isso são experiências que nós temos com Deus. Amém? São experiências que nós temos com Deus. Certa vez, quando eu estava evangelizando, eu evangelizei numa casa de uma pessoa que existia, uma pessoa possessa com espírito maligno. Eu evangelizei lá, a pessoa manifestada lá de dentro falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu já sabia que é um espírito mau. Eu não quero mais ver você aqui. O espírito me ameaçou ainda assim. A próxima vez que você vir aqui, eu vou te matar. Foi, então tá bom. Aí depois de uma semana eu voltei lá. Eu não tive medo. Porque eu tinha certeza dentro do meu coração que a minha luta não é contra aquela pessoa, é contra aquele espírito que estava dominando aquela alma e queria levar aquela alma para o inferno, para o fogo. Quando eu cheguei no portão daquela pessoa estava possessa pelo espírito maligno, espírito mau. E essa pessoa saiu com a faca, com um punhal na mão. Pegou um cachorro e saiu na rua. Eu fiquei parado. Amém? Não tive nenhuma reação. O que eu ia fazer? Essa pessoa com um cachorro numa mão, numa corrente, numa corda, e com um punhal na outra mão, falando assim, com o olho arregalado, um olho vermelho, falando assim, eu vou te matar. Eu só faria assim. Se você puder me mata agora. Se você puder. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa ficou paralisada na minha frente. Você acredita nisso ou não? Isso é para quem crê em Deus. Se você não crê em Deus, você não acredita nisso. Você vai falar que eu estou mentindo. Mas eu falo a verdade. E os céus e a terra são testemunhas que isso é verdade. Amém? Aquela pessoa ficou com aquele espírito maligno parada, com uma mão, um punhal. Outra mão segurando um cachorro. Você imagina só se aquela pessoa chegasse perto de mim? O que aquele cachorro ia fazer? Me morder. Me machucar muito. E aquela faca? Ia me golpear e certamente eu ia ser muito ferido. Mas quem estava ali do meu lado? Deus. Deus guardou a minha vida, guardou a minha alma. O que significa isso? Isso são experiências que nós temos com Deus. Você deve ter alguma experiência com Deus, um dia que você fez oração, você fez um pedido e Deus respondeu. O que é isso? Isso são experiências que nós temos com Deus. O que faz isso? Isso faz o quê? Fortalecer e firmar a nossa fé. É isso que a palavra está falando.
A fé são pelas experiências. Nós temos que ficar vigilantes, prestar atenção. Amém, igreja? Tudo que o mal quer que você venha perder a sua fé, a sua confiança em Deus, para que você venha dar ouvido às palavras negativas. Nós, que temos fé em Deus, nós não podemos dar ouvido à palavra negativa. Nós temos que crer nessa palavra aqui, ó, na palavra do Senhor. A única palavra que pode nos trazer vida, que pode guardar, proteger a nossa casa, a nossa família. Diga glória a Deus. Você entendeu essa mensagem ou não? Se você falar assim, é verdade, pastor. Muitas vezes eu desanimo. Muitas vezes eu perco a minha fé, eu fico tão abatido. A partir de hoje você não vai olhar mais para isso. Você vai olhar para os céus e vai o quê? Olhar somente para o Senhor. Você vai se humilhar. O que é se humilhar? Se humilhar é reconhecer que você precisa da ajuda de Deus. Você vai colocar o seu rosto no chão e vai falar, Senhor, aquele que se assenta no trono e reina e vive pelos séculos dos séculos. Olha para mim, Senhor. Tenha compaixão e misericórdia. Eu tenho certeza que quando você levantar dessa oração, quem vai estar levantando você vai ser o próprio Deus. E você vai ser renovado, você vai ser abençoado pela presença do Espírito Santo. Amém, igreja? Não perca a fé, confie, acredite, não desanime. Porque a sua vitória, a sua bênção, está mais próximo do que você imagina. Você imaginou isso ou não? A palavra fala no livro de Daniel, que Daniel orou e jejuou durante 21 dias. Depois de 21 dias, o anjo chegou diante de Daniel e falou assim, ó, Daniel, as suas orações foram ouvidas diante do Senhor. E por isso que eu vim trazer as novas, a sua bênção, a resposta. Porque desde o dia que você aplicou o seu coração a se humilhar, a compreender as coisas do Senhor, foram ouvidas as tuas palavras. Oh, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Quando você se humilha para Deus, você se volta para Deus, quando você abre o seu coração, você abre a sua boca, Deus ouve do céu. Você imaginou isso ou não? Você dobra os seus joelhos, coloca o seu rosto no chão, Deus ele se inclina diante do trono dele, ele se levanta do trono e olha para baixo e fala assim, ó, tem alguém que está me chamando lá embaixo. Você imaginou que coisa maravilhosa? Quem é? É você que está com o rosto no chão, pedindo ajuda, pedindo a graça, a misericórdia dele. Quando Deus veio, olha e fala assim, ó, lá embaixo tem uma pessoa se humilhando. Tem uma pessoa reconhecendo que precisa da minha ajuda. Eu vou ajudar. Deus estende a tua mão. Deus estende a mão, faz o quê? Levanta e ajuda. Porque Deus é bom, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Deus é glorioso. Diga a glória a Deus. Você entendeu essa mensagem? Guarda essa palavra no seu coração. Se humilhe diante do Senhor. Seja humilde. Reconheça, eu preciso de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus. Se Deus não guardar na nossa vida, na nossa família, ninguém pode guardar e proteger. Quem pode guardar a nossa vida, a nossa família, dessa maldição, dessa doença que apareceu agora? Quem? Dessas pragas que vêm, que tem acontecido? Quem poderá guardar a nossa vida, a nossa família de acidente, de assalto, de tudo de ruim? Só Deus. Só a misericórdia e a graça do Senhor. Se você entregar a sua vida, a sua família na mão de Deus, eu tenho certeza que Deus ele vai se lembrar. Ele vai se lembrar. E terá compaixão e misericórdia e vai abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia e palavra agora, deixa do seu lado aí. Eu quero fazer uma oração por você agora. Eu quero que você venha se humilhar diante do Senhor. Eu quero que você venha pedir perdão. Eu quero que você venha pedir a ajuda de Deus, porque eu tenho certeza que Ele irá te ajudar. Feche os seus olhos agora, coloque a mão no seu coração. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai. Damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é bom. Que cada semente, cada palavra que foi falada aos nossos corações, Senhor,
ela dê muito fruto no coração desta pessoa. Nós entendemos a mensagem, Senhor, que nós temos que ser humildes, nos humilharmos diante do Senhor. Temos que entregar a nossa vida, a nossa ansiedade, o nosso coração, os nossos caminhos, a nossa família nas tuas mãos, que o Senhor vai cuidar de nós. Reconhecemos que nada somos, Senhor. Imploramos o Senhor o perdão, chama a misericórdia, a tua ajuda. Estende a tua mão e ajuda o teu povo, Senhor. Ajuda essa pessoa que tem passado tantas lutas, tem enfrentado tantos problemas. Dá força, Senhor, para essa pessoa lutar e prosseguir na caminhada. Tendes compaixão e misericórdia, ó Altíssimo, ó Todo-Poderoso. Eu entrego a vida dessas pessoas na tua mão. Ó Espírito Santo, guarda e abençoa a todos. Eu determino todos abençoados. Escreva o nome de todos no teu livro, Senhor, no livro da vida, que todos sejam abençoados. Eu determino isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, creia que a partir de hoje será diferente. Que a partir de hoje a mão de Deus irá abençoar muito a sua vida. Que o Espírito Santo irá te ajudar, porque nós vamos nos humilhar. Amém? Vamos entregar nossa vida, nossa família, nossos caminhos e vamos confiar e ter fé em Deus, porque um milagre irá acontecer para a glória do nome do Senhor. Amém?